Olá, querido professor, estamos de volta aqui para mais uma aula preparatória para as aulas da Escola Bíblica Dominical. E o tema que nós trataremos ao longo dessas próximas 3 semanas é a respeito do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo e a obra do Espírito Santo. Como foi dito no nosso encontro presencial, apenas a título de sugestão, caso vocês queiram dividir dessa forma, nós temos 3 aulas que poderiam ser divididas da seguinte forma, né? A primeira aula vai falar a respeito da pessoa a pessoa do Espírito Santo. A segunda aula para falar a respeito da obra do Espírito Santo na igreja. E a terceira, a obra do Espírito Santo individual, ou pode se fazer a inversão aí, né? Primeiro a obra do Espírito Santo na pessoa individualmente, e depois a obra do Espírito Santo no meio da igreja. Então fica aí apenas como sugestões. E um outro detalhe que esse vídeo, embora o tema ele seja bastante amplo e o assunto das 3 aulas vão ser tratados aqui em apenas um único vídeo, boa parte das informações que essa apresentação ela traz, elas são autoexplicativas. Então, ela é recheada dos textos bíblicos que, na preparação da aula, eu gostaria que vocês pegassem os textos e analisassem texto a texto e meditassem a esse respeito. E aí, obviamente, dentro da necessidade de cada classe, dentro da individualidade, aí vocês façam então aquilo que acharem que é melhor dentro da necessidade da classe. Então, muitas telas aqui eu vou passar rapidamente, apenas para na sequência que eu encaminhei para vocês, para que vocês tenham esse conhecimento. Então, o primeiro ponto aqui é a respeito da pessoa do Espírito Santo. E o primeiro questionamento é: o Espírito Santo é de fato uma pessoa? Ele possui individualidades ou é apenas uma manifestação da parte de Deus como uma força ativa, como uma energia que emana a partir de Deus Pai? Então isso seria o primeiro questionamento. A origem etimológica da palavra Espírito, tanto no hebraico quanto no grego, eles têm essa conotação de vento, brisa, respiração, sopro. Ou seja, dessa origem etimológica, é que se entende muitas vezes, de uma forma errada, que o Espírito Santo não passa de... Perdão, tive que fazer uma interrupçãozinha aqui, tem um probleminha. Ok, agora reiniciamos. Então, daí que vem a ideia, muitas vezes errada, de que o Espírito Santo é apenas uma força ativa, é um sopro, enfim, que não é de fato uma pessoa. Mas vamos analisar então o que a Bíblia diz a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa divina, distribui bênçãos, distribui o poder de Deus, é consolador e podemos ter comunhão com ele. E depois nós vamos passar aqui vários versículos que dizem respeito não só aos atributos divinos, mas também aos atributos pessoais do Espírito Santo. Aqui nessa tela, então, traz aqui os atributos pessoais e a atuação do Espírito Santo durante toda a narrativa bíblica. Então nós encontramos aqui a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento na criação. E aí, como eu disse para vocês, eu vou passar um pouco mais rápido, porque são várias telas aqui, e elas são bem autoexplicativas. Caso haja necessidade de você fazer a anotação nas próximas telas dos versículos que são mencionados aí, é só pausar um pouquinho o vídeo, faz a anotação e aí continua. Então nós vemos a atuação do Espírito Santo na criação, nós vemos a atuação do Espírito Santo também antes do dilúvio, né, no período chamado de antediluviano. Nós vemos a atuação do Espírito Santo nos líderes do Antigo Testamento, tem alguns exemplos aqui, né? No caso de José, Moisés e Josué.
Bezalel, que recebeu habilidade especial da parte de Deus por meio do Espírito de Deus para realizar trabalhos específicos na construção do tabernáculo. Sobre os juízes, então aqui não tem nenhum versículo anotado, mas por várias vezes é visto, e fica muito claro isso na vida de Sansão, quando o texto diz: o Espírito se apossou de Sansão e o Espírito tomou conta de Sansão. Então nós vemos claramente aí a ação do Espírito de Deus na vida desses homens. Sobre os reis, que citamos o caso de Saul e também de Davi, na vida dos profetas, né, que todos os profetas falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Então eles trabalharam e agiram no poder do Espírito, falaram sobre a orientação do Espírito, foram inspirados a escrever pelo Espírito Santo também. E, óbvio, no Novo Testamento nós vemos também a atuação, nascimento e ministério de João Batista. Então nós vemos que João Batista é cheio do Espírito Santo desde o ventre. A concepção, nascimento e ministério do Senhor Jesus, na própria tentação de Cristo também nós vemos a atuação do Espírito Santo no seu batismo. Sobre a igreja, então nós temos aí no livro de Atos várias menções. Já falei várias vezes sobre isso, né, que um dos nomes pelos quais o livro de Atos é chamado e que está mais relacionado com aquilo que de fato esse livro, que é muito mais do que um livro histórico, é muito mais do que um livro que narra a origem e o crescimento inicial da igreja, mas é um livro que narra que a igreja só cresceu pelo poder e pela atuação do Espírito Santo. Então, um nome que é chamado Atos do Espírito Santo, que é um nome que se encaixa muito bem naquilo que de fato é o livro, que se apresenta o livro, porquanto o Espírito Santo é visto como o personagem central, o personagem principal, aquele que dá início à igreja, aquele que move os homens de Deus nas direções que eles deveriam tomar, nas decisões que eles deveriam ter, e por aí vai. E claro, nós vemos também o Espírito Santo no milênio. O Espírito Santo, ao longo da história, essas próximas telas têm uma intenção de passar alguma informação dividido por períodos históricos, de como a igreja pensava de uma forma geral. É lógico que não eram pensamentos dominantes, mas eram, às vezes, algumas ideologias, alguns pensamentos, algumas teologias que surgiram aí ao longo da história da igreja relacionada à pessoa do Espírito Santo. Então não era unânime, mas existiam sempre debates a esse respeito, mas aqui algumas questões que se levantavam. Na igreja antiga surgiram os arianos, os pneumatomacianos, que acreditavam muitas vezes que o Espírito Santo não era um ser divino, mas era um ser mediano, um ser criado, ou seja, ele não possuía a essência de Deus, mas ele era criado por Deus dentro de um determinado período aí da história. O Espírito Santo foi criado por Deus, é algo que emanava de Deus. Então, muitos pais da igreja se opuseram a esse tipo de posicionamento. E aqui cita alguns. No período medieval, ocorre um certo questionamento, principalmente em função da origem do Espírito Santo. Se ele procede do Pai, se procede do Filho. E aí tem os textos de João 15, 26, que os orientais, principalmente, que defendiam que a procedência do Espírito Santo era do Pai, e João 16, 7, que era mais defendido pelos ocidentais, pela igreja ocidental, onde era defendido, então, que a procedência do Espírito Santo seria do Filho. E na leitura do texto, cada qual tem aí a sua razão de interpretação em relação a essas questões. Mas nós podemos ver aqui, se formos analisar todo o contexto daquilo que a palavra de Deus fala a esse respeito, da origem, de qual é a origem então do Espírito, nós vemos uma integração muito forte em relação a todas as três pessoas da Trindade. 1 João, capítulo 5, verso 7, vai falar que os três são um. Os três são um. João 14, 25,
Perdão, 14:26 diz assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que eu lhes disse. Então aqui nós vemos uma outra evidência, onde Jesus fala que o Pai enviará em meu nome. Então a interpretação mais tradicional em relação à procedência do Espírito Santo é aquela que diz que o Espírito é enviado pelo Pai em nome do Filho, né? E nós temos outros textos aqui no capítulo 14, no capítulo também 15 e 16 do Evangelho de João, falando também a esse respeito, né? Olha só que fala aqui no capítulo 16, versos 13 e 14, diz assim, ó, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então, são alguns textos aqui, só para repetir a referência, né? João, capítulo 16, versos 13, 14 e 15, que falam a esse respeito. Então, na verdade, o que nós vemos aqui, quando se diz, a palavra de Deus diz que eu o enviarei, Jesus falando eu o enviarei, no capítulo 16, verso 7, ele está dizendo a respeito do testemunho que o Espírito Santo dará e da necessidade que houvesse a ascensão de Jesus para que o Espírito ele fosse enviado para a igreja. Então, é uma discussão que foi criada aí no período medieval, principalmente em função da divisão que houve entre as igrejas cristãs do Ocidente e do Oriente. E aí nós vemos, dentro do período da Igreja Reformada, a ênfase do papel do Espírito Santo não como uma ênfase pessoal, mas como uma ênfase do trabalho, do agir do Espírito Santo por meio da palavra, ou seja, a revelação que é dada ao crente da palavra de Deus pelo agir do Espírito Santo, né? E na igreja contemporânea, um período marcado por movimentos pentecostal e carismático que resgata, então, a atuação pessoal do Espírito Santo por meio de dons e que nós vamos ver daqui a pouquinho, né? Um ponto, talvez, polêmico, é essa questão da ofensa contra o Espírito Santo. Eu nem considero tão polêmico assim, bem da verdade, porque para mim é uma questão bastante simples até, né? O que é a ofensa contra o Espírito Santo ou o pecado contra o Espírito Santo, o chamado pecado imperdoável, blasfêmia, né? Então, blasfêmia são palavras maliciosas e conscientes dirigidas contra alguém. Então, blasfemar contra o Espírito Santo é pronunciar palavras maliciosas e conscientes dirigidas à pessoa do Espírito Santo. Nós vemos que o contexto em que está inserido diz que quando Jesus estava expulsando demônios e alguns atribuíam que ele fazia isso pelo espírito de Beelzebu. Ou seja, atribuíam a Beelzebu, a Satanás, uma obra claramente ali do Espírito Santo. Então, blasfemar contra o Espírito é atribuir, nesse sentido, atribuir uma obra do Espírito Santo a Satanás. E o pecado contra o Espírito Santo, que é o pecado imperdoável, é aquele pecado que é cometido contra perdão, me fugiu a palavra aqui agora, contra o ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem um ministério de convencimento, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, além de testemunhar a respeito do Filho. Então, o pecado contra o Espírito Santo ele é caracterizado por obstinação, indisposição para atender e indisposição para ouvir, mas ouvir, atender e ser obstinado contra o quê? Exatamente contra esse ministério, né? Que é anunciar o plano de salvação, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo e as manifestações do Espírito Santo sobre o homem. Esse é o ministério do Espírito Santo e negar esse ministério é o mesmo que pecar contra o Espírito Santo. E por que é dito que esse é um pecado imperdoável? Porque alguém que recebe o plano de salvação e o nega, alguém que
é manifesto a ele o agir do Espírito Santo no sentido de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e esse o nega, esse fecha o seu coração, ele não está havendo ali nesse processo o arrependimento que é necessário para a conversão e necessário para a salvação. Então, o único motivo pelo qual não há o perdão para esse pecado é porque não há também arrependimento. Porque todo pecado que é cometido havendo arrependimento, há também o perdão, né? E aí, algumas situações que acabam entristecendo o Espírito Santo. Então, é possível entristecer o Espírito Santo? É possível ofender? Ou é possível, conforme nós vimos aqui? Existe o pecado contra o Espírito Santo? Sim, está claro na Bíblia que existe o pecado contra o Espírito Santo. E do que se trata? Se trata exatamente da negação daquilo que é o ministério do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo age, dá o testemunho, testifica de Cristo no coração das pessoas, e essas pessoas fecham o seu coração e não aceitam o plano de redenção e conscientemente, voluntariamente, escolhem, optam, por meio do livre-arbítrio que nos é dado, em não seguir essas orientações, não dar ouvidos a esse testemunho que o Espírito dá. A respeito dos atributos divinos, de eternidade, onipresença, onipotência e onisciência, esses são chamados atributos exclusivos de Deus, atributos exclusivos, ou seja, pertencem somente a Deus. Existem alguns atributos que são chamados de comunicáveis, como justiça, amor e tantos outros. E atributos divinos exclusivos, ou seja, somente Deus possui, e esses, dentro desses textos aí, nós vemos claramente que esses atributos que são pertencentes somente a Deus são atribuídos também ao Espírito Santo. É claro que não é uma lista exaustiva, eu trouxe aqui apenas um exemplo de cada atributo, mas existem vários outros textos que podem ser abordados aí também. Os trabalhos divinos realizados pelo Espírito Santo, desde a criação, a transformação dos homens, na morte e ressurreição de Cristo, na capacidade que nós recebemos para vivermos em santidade até que Jesus volte, também tudo isso é obra do Espírito Santo. E aí a próxima parte passa a falar um pouco sobre os nomes e símbolos do Espírito Santo. Então nós vemos aqui alguns nomes dados ao Espírito Santo e cada nome, cada símbolo diz respeito à atuação do Espírito Santo sobre um determinado aspecto. Então aqui os nomes do Espírito, nós temos aqui um dos símbolos do Espírito Santo, que é o fogo. Temos também o vento, como o vento e a água, como também mais dois aqui elementos, dois símbolos que são relacionados ao Espírito Santo. Então, acho que só voltar um pouquinho no fogo, né? Relacionado aqui a força e operação, né? Então, características: queima, consome, limpa, amolece, endurece, esquenta, ilumina. Então, todos esses aspectos podem ser relacionados à obra do Espírito Santo nas nossas vidas, em toda a criação nas nossas vidas. O vento, que não podemos tocar ou ver, mas podemos sentir, algo que ocorre independente da nossa vontade. A água, que sacia a sede, que limpa, que purifica, também indispensável à vida. O óleo, que possui alguns elementos aqui de unção, alimento, limpeza, cura, iluminação, também relacionados à pessoa do Espírito Santo. E o selo, que fala a respeito de propriedade, legitimidade. Quando nós recebemos ali o selo do Espírito Santo, isso nos torna propriedade de Deus. A pomba, aqui é uma comparação entre a pomba que nós vemos lá na história da arca e a pomba relacionada também aí como um símbolo do Espírito Santo, né? E aqui apenas uma parte de reflexão que pode inclusive servir para reflexão final da primeira aula, alguns obstáculos à operação do Espírito Santo que nos afastam dele, né? Então, incredulidade, ingratidão, falta de oração, falta de atenção às advertências, desobediência, paixões carnais, e tudo isso poderia ser resumido com uma palavra que é negligência, negligência espiritual. Então, a negligência espiritual nos afasta do Espírito Santo. Contudo, pelo agir de Deus, pelo agir da palavra, pelo agir do Espírito Santo em nós, ele jamais desiste.
ele sempre tenta até o último instante que nós nos voltemos realmente para Deus, né? A atuação do Espírito Santo em relação ao mundo, as Escrituras, em relação ao Cristo encarnado, em relação à igreja, o nascimento da igreja cristã, dado ali nesse dia de Pentecostes, e várias referências aqui que podem ser analisadas também, né? Então, aula de número 2, a atuação do Espírito Santo em nós, né? A forma com que o Espírito age nas nossas vidas. João 14, 16 a 17, né? O melhor amigo que nós podemos ter. Deus habita em nós, o Espírito Santo é Deus habitando nas nossas vidas. Quando nós nos unimos a Cristo, quando nós aceitamos a obra de Cristo de salvação, recebemos o Espírito de Deus, então ele se une ao nosso espírito e ele habita entre nós. Nós somos templo de Deus, templo do Espírito Santo. Aqui um outro texto também, Romanos 8, 26, a forma com que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, quando estamos mesmo fracos, impotentes diante de diversas situações, ainda assim o Espírito intercede por nós. Mesmo que nós não tenhamos as palavras corretas, o Espírito intercede por nós. A respeito do conhecimento do Espírito, uma nova maneira de pensar a respeito de Deus, um relacionamento, né? Nós costumamos dizer que o plano de salvação de Deus, na verdade, é um restabelecimento de comunhão, de relacionamentos. Então, um relacionamento primeiramente com Deus, um relacionamento interpessoal, ou seja, nós com outras pessoas, um relacionamento intrapessoal, ou seja, o relacionamento consigo mesmo, e um relacionamento com a própria natureza, são os 4 níveis aí. Então, nós precisamos ter um relacionamento de fato com Deus, comunhão com Deus. A expressão aqui, koinonia, significa sociedade, amizade íntima, comum, união. O Espírito Santo é nosso mestre, é ele que nos ensina a respeito, aqui a contraposição entre verdades novas e verdades já reveladas. Todas as verdades já estão reveladas na palavra de Deus. Então, as verdades elas são novas para nós, que as recebemos pela primeira vez. Mas toda a verdade, todo ensinamento que procede do Espírito, ele está sempre de acordo com a sua palavra. O Espírito Santo também é nosso líder. O Espírito Santo é nosso guia, nós somos guiados por ele. E sendo líder e guia, nós devemos dar ouvidos à voz do Espírito e estarmos submissos à sua atuação nas nossas vidas e à sua vontade sobre as nossas vidas, sua santa e soberana vontade sobre as nossas vidas. Nós precisamos nos deixar ser guiados e restaurados pelo Espírito Santo, que tem o propósito de nos levar, então, a um padrão de santidade divina, um padrão original de santidade. O Espírito Santo também é nosso conselheiro, nosso confortador. Aqui nós vemos o fruto do Espírito sobre as nossas vidas, sobre aqueles que de fato pertencem a Cristo. O termômetro da espiritualidade não não são dons espirituais, mas é o fruto do Espírito que é aplicado nas nossas vidas. E 2 coisinhas finais, a respeito do batismo com o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo. Nós temos, na verdade, às vezes algumas polêmicas também em relação a essa questão do batismo no Espírito Santo, se isso existe, se não existe, se é o mesmo que ocorre durante o momento da regeneração ou não. Então, nós temos aqui profecias a respeito da descida do batismo, a descida do Espírito Santo. Nós vemos claramente o Senhor Jesus fazendo menção também a essas profecias. E o batismo no Espírito Santo e o novo nascimento são coisas distintas. Novo nascimento é a experiência onde a alma é renovada, recebendo então uma nova natureza. Já o batismo no Espírito Santo é o ato pelo qual o Espírito vem sobre o crente, enchendo-o plenamente. De que forma nós podemos enxergar isso? Então, esses textos de Atos vão nos mostrar momentos em que houve esse chamado batismo no Espírito Santo, E nós vemos que a expressão batismo no Espírito Santo é utilizado tanto para a experiência de salvação da nossa união como corpo de Cristo. Então está lá 1 Coríntios
capítulo 12, verso 13, tem ali as referências, né, do resultado desse batismo, ou seja, o que está falando em 1 Coríntios 12, capítulo 12, verso 13, é da nossa união com Cristo, da regeneração que nós recebemos, e nós temos também o evento do enchimento com o Espírito Santo, que nós temos dito, que nas palavras de João Batista, eis que eu vos batizo com água, mas aquele que virá após mim é maior do que eu, e vos batizará no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo e com fogo. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência posterior à regeneração. De que forma nós podemos provar isso? Lá em João, no capítulo 20, versos 21 e 22, nos diz que, estando Jesus ali com os discípulos, ele disse: recebei o Espírito Santo. E os discípulos receberam o Espírito Santo. E, na sequência do texto, que nós vamos ver não mais em João, mas nós vemos Jesus também falando: não ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, houve uma segunda experiência ali do batismo com o Espírito Santo também para os discípulos. Eles já haviam recebido o Espírito Santo, mas era necessária uma experiência de capacitação. E o objetivo do batismo com o Espírito Santo, ele é muito claro, né? O batismo com o Espírito Santo, depois eu volto aqui, o propósito do batismo no Espírito Santo é esse, para que nós sejamos testemunhas e testemunhamos então com poder. Atos capítulo 1, versos 4 e 8 aqui, o propósito do batismo no Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas, ou seja, para que nós possamos ser poderosas testemunhas nas mãos de Deus e falemos de fato a respeito da palavra de Deus, nós necessitamos desse enchimento por parte do Espírito Santo. Então, o que é o batismo no Espírito Santo? Está descrito aqui. Quem necessita, todos indistintamente necessitam ser batizados. Os fenômenos que aconteceram aqui durante o batismo no Espírito Santo, para quem é o batismo no Espírito Santo, Pedro está falando a esse respeito e ele diz: olha, essa promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, essa promessa de derramamento do Espírito Santo, de batismo no Espírito Santo, de enchimento pelo Espírito Santo, diz respeito a todos nós hoje que aceitamos ao Senhor Jesus como nosso Salvador. E aí nós entramos na parte dos dons, que pode ser bastante explorado aí também, né? Nós temos a parte aqui que fala um pouquinho sobre o falar em línguas, as evidências, algumas perguntinhas aqui a respeito, né? Se as línguas são evidência do batismo no Espírito Santo. Sim, é possível falar em línguas sem estar cheios do Espírito Santo? Não, as línguas são evidência daqueles que são cheios do Espírito Santo. Para que serve o dom de línguas? A edificação individual e coletiva. O que se gera muita confusão normalmente é que as pessoas entendem a língua como uma coisa só. E nós vemos no dizer de Paulo 3 coisas distintas. Nós vemos Paulo falando que as línguas edificam apenas aquele que fala, pois não fala aos homens, mas fala diretamente a Deus. Então nós temos a língua como a comunicação do homem para Deus. Nós temos também Paulo falando que as línguas não são evidência para os que creem, para os crentes, mas para os incrédulos. Então nós temos aqui as línguas evidenciais, que são sinais para os incrédulos. Então é da igreja para os incrédulos. A primeira, da igreja, do homem individualmente para Deus. A segunda, da igreja, do homem individualmente para os incrédulos. Mas nós temos ainda um outro fato que Paulo apresenta aqui, que é a língua que é para a edificação da igreja. Então veja, primeiro Paulo diz que as línguas são apenas para quem as fala. Depois, as línguas são importantes para os incrédulos, são sinais para os incrédulos. E terceiro, as línguas são sinais ou para a edificação da igreja. E é esta que deve ser seguida então de interpretação. O que nós precisamos entender é que nós temos as línguas como evidência do batismo no Espírito Santo, que acontece por várias vezes no livro de Atos. Nós temos as línguas como linguagem de oração, quando nós oramos, nós e Deus, então é para edificação pessoal. E nós temos as línguas como dom do Espírito.
que seguidas de interpretação, elas podem edificar a igreja. Então, são para a igreja. Então, nós não devemos limitar a atuação do Espírito Santo, né? O Espírito Santo não está sujeito à limitação. O que nós precisamos entender é que, quando falamos a respeito das línguas como dom, ela é uma eventual. Todo dom do Espírito Santo ele é eventual. Nós não controlamos a atuação do Espírito Santo, mas a atuação do Espírito Santo ocorre quando e como ele quiser, né? Então, algumas questões aqui apenas para considerar. As línguas sempre são acompanhadas por um transbordar profundo de alegria espiritual. O dom de falar em línguas habilita o crente a falar com Deus, edificando a si mesmo e a igreja, por isso deve ser incentivado e valorizado. Assim como os demais dons, as línguas só são manifestadas com o cultivo de uma vida espiritual saudável, né? Não é possível falar em línguas espirituais da parte do Espírito Santo vivendo uma vida de pecado. E não podemos limitar a forma de ação do Espírito Santo. Você deve estar prevenido contra dois tipos de ensinadores: os que creem nos dons do Espírito e os que acreditam nas manifestações além daquilo que a Bíblia apresenta. Então, aqueles que não creem nos dons, nós devemos estar prevenidos contra esse tipo de ensinador, aqueles que advogam que os dons do Espírito cessaram, não são para os dias de hoje, mas que ficaram apenas lá no passado, nos tempos bíblicos, nos tempos apostólicos. E daqueles também que acreditam que as manifestações elas não têm limite. Ou seja, a Bíblia não é o limite para a operação do Espírito, porquanto é necessário dar liberdade e o Espírito não fica restrito àquilo que a Bíblia apresenta. Então, esses dois extremos devem ser dados. Em nenhum lugar a Bíblia fala do falar em línguas como evidência única do batismo. A experiência de Paulo não menciona o falar em línguas. Como então saber se fui batizado? Qual é a maior evidência do batismo com o Espírito Santo? Gálatas 5:22, o fruto do Espírito. A maior evidência do batismo no Espírito Santo é o que nós costumamos chamar de avivamento. E o avivamento começa internamente por meio da manifestação do fruto do Espírito nas nossas vidas. Um desejo, uma sede pela presença de Deus e um desejo profundo de estudar a palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus e de praticar a palavra de Deus, né? Aqui algumas recomendações em relação ao recebimento do batismo pelo Espírito Santo, né? Dessa experiência que nós devemos fomentar e devemos incentivar na nossa igreja, né? E do que não depende o batismo do Espírito Santo, não depende de postura, local, métodos, merecimento próprio, horário, algumas regras que muitas pessoas tentam inserir dentro do ambiente do cristianismo, né? Então, a orientação é aquela que está em Efésios 5:18. Sede cheios do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Nós precisamos entender que o batismo no Espírito Santo não é o resultado final, não é o alvo que nós buscamos, mas é um mecanismo, um meio que nós recebemos da parte de Deus de sermos testemunhas mais poderosas da parte dele. Então, como eu disse aqui, enchei-vos significa literalmente estar de contínuo cheio. Ou seja, não nos esvaziar. Estar cheios do Espírito Santo no contexto bíblico é que nós busquemos constantemente esse enchimento, né? E esse enchimento aí pode até entrar dentro do contexto daquilo que Tiago explica nas suas cartas, né? O fruto daquilo que foi produzido internamente. Primeiro nós produzimos frutos internos e depois nós exteriorizamos isso. Uma pessoa realmente convertida, ela manifestará frutos principalmente em duas áreas: no setor das atividades, o serviço cristão, e também no seu desenvolvimento espiritual, seu relacionamento com Deus, né? E para que nós possamos nos conservar sempre cheios do Espírito Santo, precisamos desenvolver uma vida de oração, dependência de Deus, amor a Deus. Sem o amor, nós o buscaremos de uma forma superficial. E é óbvio, uma vida de oração, de humildade, temor e fé, né? Os propósitos dos dons espirituais precisamos sempre ter em mente, que é de glorificar a Deus, evidenciar a soberania de Deus e auxiliar no crescimento da igreja. E aqui na última tela nós vemos um resuminho a respeito dos dons espirituais, né? Os chamados dons de revelação, os dons de poder e os dons de alocução. Sempre lembrando que esses dons eles são
necessários e úteis para o crescimento e edificação da igreja, para a edificação do povo de Deus, da igreja de Cristo aqui na terra. Então, eles devem ser manifestos, sim, devem ser incentivados, sim, e eles são atuais, sim. Os dons não cessaram, porque apenas cessarão, conforme o texto bíblico nos diz, quando vier aquele que é perfeito. E o que é perfeito ainda não veio. Nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus para que nós possamos um dia não necessitar mais sermos edificados por meio dos dons do Espírito no meio da igreja, mas que nós estejamos então para sempre com o nosso Deus, para toda a eternidade, de uma forma plena, de uma forma perfeita, e nós estaremos o servindo então para todo sempre. Amados, eu procurei ser o mais rápido possível, mesmo assim o vídeo ele ficou bastante longo, e eu, sendo bastante conciso nas informações, eu acredito que deva ter ficado talvez alguma dúvida, algum questionamento sobre alguma coisa que eu falei aí no meio desse vídeo. Tendo alguma dificuldade, tendo alguma dúvida em relação a algum ponto, olha, Reginaldo, não entendi muito bem esse ponto que você falou assim, manda mensagem para mim, pode ser pelo WhatsApp, pode ser aqui pelo vídeo no YouTube também. Então eu estou à disposição. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula em nome de Jesus.